Olá pessoal, tudo bem? Sou o Dr. Carlos aqui do Pode Tratar Cast. Eu tenho certeza que você não lava sua mão. E você não lavou hoje antes de jantar. Mesmo sabendo que a reação para descobrir o sabão é uma das mais antigas reações químicas. E desde 1846, um cirurgião húngaro descobriu que lavar as suas mãos previne as infecções. E mesmo assim você não lava a sua mão quando chega em casa. Não sei se estou mentindo, mas o meu amigo aqui, o Dr. Bactéria, pode falar um pouquinho mais sobre isso. Obrigado por ter a oportunidade de conversar aqui com nossos colegas. É um prazer estar com você aqui, obrigado pelo convite. Né? E essa história de lavar a mão, não é só lavar a mão, não tem que lavar a mão certo. Né? Que tem muita gente que só lava a pontinha dos dedos que usou, né? Aham. Né? Passa aquela aguinha na pontinha dos dedos e tal. Não, tem que lavar corretamente, a gente tem que lavar. Você tem que colocar sabão, então palma de mão. Vamos aproveitar e mostrar pro pessoal. Palma de mão entre os dedos, dorso da mão esquerda, dorso da mão direita, para dar uma coçadinha, outra coçadinha, soquinho, soquinho, dedão, dedão, pulso, pulso e enxágua. Isso é lavar a mão. Né? E o pessoal pega, faz qualquer coisinha, passa um saborzinho. O pior ainda é que quando vão em shopping, ainda vão aquele arzinho Ah, quente. sei, isso é Aquele bom, hein? arzinho quente. Você sabe que se você pegar duas toalhinhas de papel, você reduz em 40% a contaminação que sobrou da lavagem. Tá. 40%. Se você usar aquele arzinho quente, entre aspas, aumenta em 270% a mais. Então não adianta nada. Né? Ele concentra as bactérias do banheiro e concentra na tua mão. Sem falar que Tá. aquele que parece que é um triturador de mão, né? Que você vai Sim, sim. aquilo pode jogar uma bactéria até 8 metros do local. E bactéria de banheiro, que é pior. Bactéria de banheiro, coliformes fecais, tudo se transmite para tudo quanto é canto. Então a lavagem das mãos é importante. Olha só, tem uns dados assim maravilhosos. Se o pessoal de hospitais lavasse corretamente a mão, não lavar a mão, lavasse corretamente, reduziria em 93 a 94% o índice de infecções hospitalares do mundo. Do Do mundo, mundo. do mundo. Tá? Uma pessoa, se ela lavasse corretamente a mão dela durante a vida toda dela, ela eliminaria 85% das doenças que ela transmitiria para outro, Tá. tá? Na vida dela. Então, olha a importância de lavagem das mãos. Só que tem que ter, não pode ter toque. Se você lavar a mão mais de 8 vezes por dia, a contaminação diminui. Se você lavar a mão mais de 25 vezes por dia, a contaminação volta a aumentar. Porque perde a camada protetora? Você perde, a sua resistência da pele diminui e você perde o seu microbioma de pele que você tem que te protege. Tá. Então, tudo é entre 8 e 25 vezes. 8 e 25 vezes. E me fala uma coisa, o perfume do sabonete influencia na potência do sabonete? Porque, por exemplo, às vezes o sabonete é muito perfumado, Sim. né? Tem marcas famosas, tudo. E teve uma época, principalmente na época da Covid, que falaram que o álcool que tem cheiro não era tão potente. O sabonete, acontece isso ou não? Não, fizeram um teste que, se você for ver, na teoria o sabonete, na teoria e na prática, o sabonete em barra ele é mais contaminado que o sabonete líquido. Tá. Tá? Porque você pega o sabonete daqui. Mas na prática em si, se você for pegar a quantidade de pessoas que já se infectaram por sabonete em barra e a quantidade de pessoas que se infectaram por sabonete líquido, não tem diferença. Não tem diferença. Então você Então pode. tanto Né, faz. tanto faz. O perfume que é colocado é uma quantidade tão pequena que não influencia. Não Tá. influencia, tá? O que acontece é que a pessoa que vou tomar banho, você tem que. O pessoal fala, mas eu posso usar o sabonete de alguém que utilizou antes? Mas claro, você tem que preparar o seu banho, você tem que pegar, dar uma gastadinha no sabonete, né? E mesmo que você acabou de tomar banho, dá uma gastadinha também. Que se tem uma coisa que é desagradável, é você chegar no chuveiro e encontrar 3 pelinhos presos no sabonete. E se for pequenininho, grossinho, enroladinho, então aí que é a Aí desgraça complicou, mesmo, aí né? que é É. desgraça mesmo, né? Então, não pode. Dá uma gastadinha, mas você pode usar à vontade. O que não é indicado, por incrível que pareça, olha só, esses sabonetes que têm função bactericida. Sabe? Tá, tem Sabonetes umas marcas que tem bactericidas, tem isso aí. umas marcas que tem aqui. Esses sabonetes com função bactericida, para você ter uma ideia, nos Estados Unidos é proibido a fabricação, comercialização e propagandas. Por quê? Porque, sabe por quê? Vou te explicar. Quando eles lançaram aqui no Brasil, lançaram nos Estados Unidos, o FDA, deles que a Anvisa, nossa, o FDA deles lá, chamaram eles e falaram assim: olha, eu quero que vocês tenham 3 anos para me provar que a utilização desse sabonete é melhor do que lavar a mão corretamente. Tá. Eles, 3 anos, não conseguiram provar. E até pior ainda, médicos, cientistas de universidades lá fizeram o teste que as substâncias que fazem ele ser bactericida
tá? Ia para o meio e por reação cruzada, ele estava produzindo bactérias resistentes, superbactérias, antibióticos. Tá? Tá, entendi. Mesmo não tendo contato, ela por uma reação cruzada fazia com que elas tivessem uma resistência. Então, não tem nenhuma ação benéfica, não tem nenhuma ação benéfica, e ao contrário ainda produz superbactérias. Sem falar que a mulher que utiliza isso daqui na região, por exemplo, vaginal, mulher na região vaginal, ela tem duas bactérias, o Lactobacillus e Leuconostoque, que acidificam. O Lactobacillus é o mesmo de iogurte. Tá? Tá. Gente, mas não é assim que faz iogurte, não. Não é Ainda desse bem, jeito que né? faz, não é assim desse jeito que faz, tá? Então, o que o lactobacillus faz no leite para formar o iogurte? Ele acidifica. Tá. O que o lactobacillus faz na vagina? Ele não sabe que está na vagina, não sabe que está no leite. Ele faz a mesma coisa, ele acidifica. Essa acidificação faz com que o pH do meio fique impróprio para germes patogênicos, por exemplo, a Candida albicans, que dá candidíase do corrimento. Tá. Tá? Então, se por acaso a mulher, vamos supor que utilize um sabonete bactericida, mata esse lactobacillus, não vai ter produção de ácido, essa cândida vai crescer, a mulher muito facilmente vai ter corrimento, graças a utilizar um sabonete bactericida. Perfeito. Então, por isso que nunca é legal você utilizar um sabonete bactericida desse daqui, nenhum canto. Ainda da lavagem das mãos, Sim. né? Eu sou médico, então Sim. assim, vou examinar o paciente, eu lavo minha mão, eu acabo de examinar o paciente, eu lavo minha mão, mas principalmente dentro do hospital, cada momento eu estou lavando a minha mão. Sim. E tem colegas, médicos, que lavam a mão e depois passam o álcool gel. Sim. Porque ele fala que fica mais protegido. Tem necessidade de eu lavar minha mão, não dentro do hospital, vamos falar para o nosso pessoal Sim. aqui. Necessidade de lavar a mão e depois passar um pouquinho de ser no álcool hospital? gel? Sem ser no hospital, Não, na rua, não. aqui. Se você lavar a mão correta, mas a questão do cartório que nós começamos bem, você falou bem, tem que lavar corretamente. Tá. Tá? Então vamos falar corretamente, vamos falar daquela lavadinha psicológica que passa, né? Se você lavar a mão corretamente, você diminui 91% da contaminação da tua mão. 91%. Vírus e bactéria. Vírus e bactérias. Se você lavar, só passar álcool gel, é 85%. Tá. Então a lavagem é melhor do que o álcool gel, tá? Agora, você não precisa estar com a tua mão estéril. Então, gente, só fazer você lavar a mão, não precisa passar álcool gel. Se você vai passar álcool gel, acredito que seja algum local que você não tenha pia, que se tiver pia é melhor, né? Então você está, por exemplo, na rua, você quer comer um pastel. Comer um pastel na rua, não sei o que tal, não tem pia, negócio. Então você passa álcool gel, desceu do ônibus, passa álcool gel na mão, né? Você reduziu a coisa e vai. Não precisa lavar, passar álcool gel, isso é excesso, não é necessário. Acaba não sendo saudável, né? Não. Por exemplo, teve uma época, não tem alguns anos, que teve um surto aqui em São Paulo de conjuntivite. E aí o pessoal estava falando na televisão para evitar de passar a mão no rosto. Consequentemente, diminuiu o índice de diarreia. Sem que as dúvida, pessoas não sem colocavam dúvida. a mão na boca também. Exato. Então, o interessante, assim, esquecendo o Covid, esquecendo tudo, nós temos uma doença que é muito comum no nosso dia a dia, no pronto-socorro da vida, que é a diarreia, Sem dúvida. né? E, baseado nisso, eu tenho muitos pacientes que falam assim, doutor, eu tenho hepatite. Vem todo preocupado no consultório, eu vou ver a famosa hepatite A. Sim. Ainda é muito comum a contaminação de hepatite A por conta de falta de higiene, que eu falo isso aí, ó, é porquice. Em algum momento colocou a mão na boca, comeu comida contaminada. Como que é essa história dessa contaminação fecal-oral, né? Principalmente por conta da falta de higiene. Bom, agora estamos na época, né, gente? Só que está chovendo aqui em São Paulo, chovendo na região. Essas enchentes todas, elas aumentam muito a quantidade de hepatite A e hepatite E. Aí né? também. Aí também, que são as duas hepatites, que é por quê? Por ingestão de água contaminada com coliformes, com contaminação fecal. Né? Então, A e E. Né? Então, essas duas aumentam. Agora fica difícil, você vê, de uma pessoa colocar a mão na boca, evita. Agora você imagina uma pessoa numa enchente. Sim. Uma enchente com água pela cintura. Pela cintura. Como é que você vai falar para ela, você lavou sua mão? Com água até a cintura aqui, meu Deus do céu. É complicado. Então, o que a pessoa tem que fazer é o seguinte, teve enchente. Passou um tempinho, começou a ter febre, começou a ter diarreia, procura médico. Qualquer coisa diferente, procura médico. Que pode ser leptospirose, Que é pelo
Pela urina do Pela rato. urina do tem uma rato. bactériazinha que antigamente pensava que você precisaria ter um corte em Sim. algum lugar para o Leptospira interrogas, que a bacterinha penetrar. E é verdade que em São Paulo tem 10 ratos por habitante? Ah, não vai nessa história, não. Não? Não vai nessa história. É muito mais barato você matar rato que contar. É mesmo? Como é que eles contaram? Eles que contaram a quantidade de patinha e dividiram por 4. Então não é verdade Não, isso? isso não existe, gente. Como é que o pessoal vai saber? Se é difícil contar quantas pessoas tem no Brasil, É. né? Como é que vai contar quantos ratos? Vamos lá, É. gente, bate no esgoto. Alô, os ratos façam fila. Quantos filhos o senhor tem? O senhor tem Quantos televisão? tem na sua O senhor casa tem aí? televisão, tem esgoto? Ah. Gosta do Mickey? Tá bom, é verdade. Então fica complicado. Isso aqui é uma historinha que falar. Mas o pessoal fala, mas vê quantos metros que tem, quantos ratos que tem no metragem. Gente, é muito. Eu trabalhei com 20 anos com controle de pragas, né? Ah. É muito diferente. Você não dá para fazer, por exemplo, de uma população de São Paulo, você sabe como é que está a população. População murídica, que é a população de rato que a gente fala, a população murídica, ela é muito diferente. Ela depende da oferta de alimento, oferta de água, oferta de esconderijo. Então, ela não tem uma coisa homogênea a nível de São Paulo. Tá. Por isso que o pessoal faz um quadradinho, depois multiplica pela área de São Paulo. Isso é um chute desgraçado. Isso não existe. Tava falando então da leptospirose. Leptospirose para enchente. Leptospirose, tétano, que dá uma olhadinha na tua carteira de vacinação se está em dia. Se não tiver, vai e vacina tudo, tá? Vacina tem que vacinar, tem que estar em dia a carteira. E se tiver na dúvida? Por exemplo, não sei se eu tomei, não encontrei. Posso tomar de novo? Pode tomar de novo, não vai fazer mal para você não, tá? É. Por exemplo, eu tinha uma dúvida se eu tinha tomado ou não de febre amarela. Tá. Mas depois descobri até que eu tomei, depois descobri que eu tomei. Lembrei, mas já tinha tomado, então não vai fazer mal. Faz mal se você não tomar. Então vai, toma, põe. Hoje em dia o SUS já está colocando tudo por computador, tudo tua carteirinha, tá ótimo isso daqui. Então vai, põe a tua carteira em dia. Tétano, tem vacina contra tétano. Absurdo o pessoal pegar tétano agora. Então, gente, se vacina. Tá? Vacina não é uma obrigação, vacina é um direito que a pessoa tem. Seria que a pessoa tem. Por falar nisso, até vou fazer uma observaçãozinha que eu fico meio revoltado, entre aspas, aqui. Independente se é dinheiro, eu não tenho nada de política, nada disso. Vamos falar de ciência aqui. Mas uma revolta que tá. Eu estava vindo para cá, eu vi uma notícia no jornal que, poxa, aumentou tantos 1000% a quantidade de dengue. Tá estourando a dengue, tá explodindo a dengue. Pomba, há um mês atrás, a Anvisa aprovou dengue, que é a vacina contra os 4 tipos de dengue, que não precisa. A outra vacina que tinha era obrigatório você já ter tido a dengue para pegar, então era impossível você colocar um SUS que teria que fazer a análise da pessoa para ver se ela teve dengue antes. Isso é impossível. Concordei até que não foi colocado. Agora, não colocar a vacina da dengue atualmente dentro do SUS, dentro da vacinação em massa. Isso eu acho um absurdo. Eu também acho um absurdo também. O cara me vem com uma notícia que está aumentando 7 mil. E aí? Que está aumentando? Sim. Cadê nosso pessoal de saúde aqui? Tem que trabalhar em cima disso, gente. É aquele famoso alarme, né? Para fazer uma catástrofe na saúde. Eu vejo assim, que uma população séria, um país que pensa numa riqueza, ele investe na saúde básica. Sim. E na educação. Que aí, se eu tenho educação, eu sei que eu posso me vacinar e vai dar tudo certo. Se eu sou mulher, eu tenho uma gestação mais tranquila, né? Porque nós sabemos que tem um monte de doença infecto-contagiosa que se você tiver na gestação, o bebê pode nascer com sequelas. Sem dúvida, né? Sem dúvida. Então... Então, eu acho que a informação é a base. Tanto que você vai ver, na época da pandemia, 2020, da pandemia, nós tivemos uma diminuição de doenças tremendamente. Tá? Tremendamente. A gripe A, né? Ela praticamente não existiu. Né? Por quê? Porque você ligava a televisão, lave a mão, tem higiene, não sei o que tal. Então, o que é isso? Educação. Sim. Educação. Você ir no restaurante, álcool gel em todas as mesas. Agora você precisa pedir para o garçom. Você tem álcool gel? O cara ainda te olha com uma cara feia. Uma coisa que eu achei muito bom esse excesso de cuidado que foi uma sequela da pandemia é pessoas que ficam muito perto do alimento utilizarem máscara. Então, o garçom, por exemplo, ele está levando da cozinha até a sua mesa, ele vai falar com outras pessoas, ele vai respirar, ele pode tossir, ele pode espirrar. Então, se ele está com máscara... É uma situação de higiene.
Fica à vontade, não sei se Não, você não, concorda. não, é higiene geral, né? Que Sim, esse daqui, higiene seria mais para doenças respiratórias, né? Que passa, né? Mas também é que isso daqui é todo um conjunto. Todo um conjunto que a pessoa fazendo uma determinada coisa, ela engloba todos os pontos de sim, higiene, né? Mas é da tua área aqui, dado que você vai cair da cadeira aqui, você vai cair da cadeira. Se você olhar assim, o hospital está lotado. certo. Está lotado. Sabe quantas pessoas estão lá relacionadas com problemas hídricos, problemas de água? Ah, 65%. eu não sabia desse dado. 65% desse pessoal lá está relacionado com problemas hídricos. Né? Pô, mas isso quer dizer que então é diarreia, não sei o quê, diarreia. Pô, mas e se desse cloro para a população? Então vamos partir do outro lado. Posto de saúde. Existe um frasquinho marronzinho desse tipo aqui, chamado hipoclorito de sódio, que é dado de graça nos postos de saúde. Não é de graça, nós pagamos imposto. Pagamos Sim, impostos, tá? Então tá lá. Né? Eu precisei fazer um trabalho uma vez, pedi para um rapaz, um assistente meu, pedi no posição de pegar um frasquinho desse, ele veio com 2. Eu falei, por que você trouxe 2? Eu pedi 1. Não, ele falou, leve isso daqui, que aqui estraga que ninguém pega. Tá? Então, uma coisa que se o pessoal colocasse 2 gotinhas por litro de água, acabaria com a diarreia infantil no Brasil em uma semana. Tá? Ia sobrar leito no hospitalar. Mas não tem dinheiro para isso. Para cada R$ 1, isso dá do SUS, para cada R$ 1 que você investe em saneamento básico, você tem um retorno que você não vai gastar 5 vezes mais em medicina curativa que você não vai gastar. Então, aí que não tem dinheiro, aí que deveria fazer isso. e é isso que é interessante. Você tocou num assunto que eu acho lamentável, que é um país, hoje, ainda ter crianças com verme, diarreia e morrer disso. Exato. E nós sabemos como resolver, que é a prevenção. E eu sou um entusiasta da medicina preventiva, Sim, que eu acho que a maioria das doenças daqui a alguns anos é medicina preventiva. Então, é o que eu falei, se você der educação e você tratar, fazer a saúde básica, é inadmissível hoje uma criança, em qualquer região desse país, do jeito que o Brasil é um país evoluído, sim. grande potência, a criança ainda ter verme e morrer de uma doença tão básica. Isso eu acho lamentável. Não é muito. Mas tem coisa que dá para se fazer, dá para sarar, né? Dá para se cuidar, né? Essa da dengue, gente, eu nunca peguei dengue. Nunca Também não. peguei dengue, tá? Mas eu sei que muita gente já pegou dengue. Quem falou que pegou, diz que é uma dor assim tremenda. E a dengue, por mais que o pessoal fale, dengue mata. Já morreu muita gente esse ano com dengue. Puxa vida, gente, o negócio que eu vi num noticiário que a dengue aumentou 7 mil, não sei o que, tal, esse ano aqui em comparação ao ano passado. E aí você escuta uma notícia que tem a vacina contra a dengue. E aí você viu, mas ele só está em clínicas particulares de vacinação. Porque isso daqui é elitizar a saúde. Sim, Elitizar a saúde. Que se eu tenho dinheiro, eu tenho grana para gastar, né? Eu pego, eu vou levar, vou levar meus filhos, vou fazer isso daqui claro. tudo. E o cara não tem dinheiro. O cara não tem dinheiro, que devia ser amparado pela saúde pública, né? Sim, claro. Porque foi feito para isso, existe para isso. Então, até hoje, eu espero realmente que faça essa remodelação, esse repensamento, tudo. E pense, né, gente, que, puxa vida, desse que está matando, que tem uma vacina, que tem isso. Eu espero que já estejam pensando realmente, né? Bom, eu sei que nós estamos no mesmo time, que eu sou fã de vacina. Sim, também sou muito fã de vacina. Nossa, não sei que absurdo a pessoa falar. Poxa, tem um grupo de pessoas, cientistas, que Sim. estudam, né? Sabe que aquilo resolve. Por que você não tomar vacina, né? Previne tanta coisa. Olha, acho que quem não, só tem 2 razões para você não ir contra a vacina, tá? Uma é desconhecimento, desconhecimento. Eu não acredito que esse grupo não tenha desconhecimento até agora. Claro, E outra é egoísmo, também acho. egoísmo. Eu sou tão egoísta que eu não sou grupo de risco, eu não sei o que tal, eu não sei tal, então que se dane quem está perto de mim, né? Então, eu acho que, olha, se tem vacina, é engraçado que o pessoal fala uma série de coisas. Né, que essa vacina, em um ano que foi feita, absurdo. Eu fiz um curso de superbactérias, tá? Foi na Science, um curso maravilhoso, fantástico isso daqui. Né? Eu fiz em 2019. E teve uma aula também fantástica sobre vacinas, que eles falaram assim, gente, o futuro da vacinação vai ser o quê? Vão ser moléculas de RNA ou de DNA que é injetado e você cria em cima do RNA. Eu falei, puta, esse negócio é do
Incrível, cara. Olha que ideia maravilhosa. Já estão 10 anos estudando, vai ser o futuro. Todo mundo caiu da cadeira. O que é as vacinas agora? Sim, Exatamente essas. exatamente. Então, não é que elas foram criadas em um ano, elas estão sendo criadas há mais de 10 anos. É. Mais de 10 anos. Ainda bem que você falou de antibiótico, Sim. porque tem que falar para os meus pacientes que estão Sim. assistindo aqui que qualquer dor de garganta já quer tomar antibiótico. Ah, isso é. Ah, é sinusite. Eu acho que é sinusite, antibiótico. E a dorzinha de garganta, antibiótico. Ah, mas eu sempre tomo e resolve. Aí o que mais me assusta, eu sempre tomo e resolve. Sim. E porque você falou de bactéria super resistente e tudo mais. Agora talvez seja um assunto um pouco mais técnico, mas o que é a bactéria super resistente e qual é o problema de eu ficar tomando tanto antibiótico para qualquer coisa? Essa pergunta é maravilhosa, né? Que a gente fala de superbactérias, né? Parece que é aquela bacterinha com capinha, né? Que sai voando, aquele negócio todo. Mas É mais ou menos isso, né? É forte. Isso daqui. Superbactérias é bactéria resistente a antibióticos ou a grupo de antibióticos. Tá. Né? Do grupo de antibióticos. Então, o que acontece? Vamos ver uma realidade. Duas realidades. A mulher está com sinusite. A pessoa está com sinusite. Se está com sinusite, vai no médico e fala assim, vou te dar uma receita com 15 dias de antibiótico. 15 dias. A pessoa toma 10, 12 dias, já está melhor. Ah, não vou numa festa agora, vou tomar um negocinho e tal. Não vou tomar, eu vou esquecer. Só que não joga o antibiótico fora, né? Ele guarda os 3. Que brasileiro adora guardar tranqueira. Gosto. Gosta de guardar tudo, tampinha de caneta Bic, coisa que não vai usar, mas guarda. Perfume vazio, desodorante. Desodorante, aquele restinho, né? Que depois vou juntar e fazer uma garrafa inteira. Não vai juntar nunca. Pelo jeito, a nossa produção aqui gosta, viu? Eu sei que faz. O pessoal gosta disso daqui. Né? Guardar tranqueira, vestido de noivo antigo, pneu velho. O pessoal guarda tudo, né? Negócio. Enquanto tiver espaço, guarda, né? Então, o pessoal então, vai guardar esses 13 antibióticos. Aí, de repente, o filho dela começa a tossir. Começa a tossir, pera que tem um remédio bom. Pega aqueles 13 antibióticos e dá pro moleque. Não vai fazer, ou melhor, pior, mas não vai fazer efeito. Aí fala assim, nossa, não melhora, vou te levar no médico. Aí chega no médico, o médico fala, vou te dar esse antibiótico. Não adianta mais que já tem superbactérias. Sim. Já induziu isso daqui. Então, esse é um ponto. Esse é um ponto ruim. Outro ponto ruim também é que nosso corpo, 90% das nossas células são germes. 90%, 75% da gente é água. Qual é a definição do ser humano? Nós somos uma caixa d'água contaminada que anda. Né? Boa, nós somos isso daqui. Nós somos isso aqui, a caixa d'água contaminada. Essas bactérias, elas estão na gente. Imagina que nosso corpo é um ônibus. É um ônibus. Essas bactérias do nosso corpo são os policiais. Estão lá guardando. Estão lá guardando. Então, o ônibus lotado de policial não entra bandido. Que isso é uma bactéria patogênica que dá doença, ela não entra quando está lotado. Aí dá um antibiótico. O antibiótico não mata somente a bactéria que está te fazendo mal, mata todas as sensíveis. Então faz uma mortandade nesse teu microbioma, que são os policiais, tremendamente. É você entrar no ônibus com uma metralhadora e matar um monte de policial. Interrompendo, é por isso que às vezes durante o tratamento de uma infecção muito bem diagnosticada pelo médico, muito bem prescrita, pode dar diarreia? Pode dar diarreia, pode dar outras infecções. Depois de uma antibiótico terapia, de uma infecção de gripe, você está de dor de garganta, você dá por streptococcus na garganta, explode um monte de coisa por falta de bactéria. Você ataca todo mundo, né? Ataca todo mundo. Para você ter uma ideia, sabe quanto tempo que demora para o organismo refazer o seu microbioma, que é o policial? 1 ano. Um ano depois da antibiótico terapia. Por isso que é uma coisa que eu sempre falo, assim, até vou aproveitar você me ajudar, eu falo para todos os médicos, quando você der um antibiótico, já coloca na receita. Depois de 24 horas, tomou segunda-feira, terça-feira não toma nada. Na quarta-feira, começa o quê? Começa com probióticos e prebióticos. Tá? Você tem que tentar refazer isso daqui. Eu tiro por mim, porque eu estava com uma dor de garganta, infecção de garganta, me deram antibiótico. Tá? Passei, melhorou um pouquinho, mas piorei. Fui lá, me deram outro antibiótico. Tá. Aí passou mais 10 dias, eu estava meio ruizinho ainda, fui lá, um outro médico me deu o 3º antibiótico que eu não tomei. Eu fui num outro médico que eu conhecia ele, um japonesinho conhecido, e o cara falou, cara, você fez bem de não tomar, você está com falta de bactéria. Nós vamos fazer um tratamento com prebiótico e probiótico. Probióticos são os germes. Prebiótico é a base. É uma fruta, uma banana, alguma coisa que dê alimento para essas bactérias. Nós fizemos isso, em 3 dias eu não tinha mais nada. Eu sarei. Na verdade, eu estava com falta de bactéria. Quando você tem uma diarreia, o médico fala assim, depois disso daqui, dessa diarreia, não sei o que, você começa a tomar o quê?
cápsulas de Sim. quê? De E bactérias. bactérias. Bactérias, para você refazer. Como é que você trata? Tem uma infecção terrível, algumas vezes hospitalar, não, aquela que o Clostridium difficile, Sim. que é a síndrome do intestino irritado. Então, Como é que você trata isso? Por transplante de fezes. Né? Você pega exatamente. umas fezes, os cocobão, né? Os cocobão, daqueles bem Sim, legal mesmo, sem bactéria patogênica, sem nada. Você injeta retalmente injeta. na pessoa, a quantidade de bactérias é como se você estivesse injetando policiais contra. Então a pessoa tem que cuidar das bactérias que estão, porque as bactérias estão cuidando de você. Então não mate quem está cuidando de você. Quantos por cento do nosso corpo tem coberto? 90%. Pergunta 90%. que é de um amigo meu. Sim. Ele disse que em casa ele não entra com o sapato ou o tênis da rua. Sim. Ele tira, coloca um chinelo que não sai de casa. E ele não senta no sofá e nem deita da cama com a roupa da rua. Hum. Isso é exagero, vale a pena, pode falar que eu vou dar bronca nele. Ah, tá bom. Em relação à roupa, sim, é exagero. Às vezes você tem resistência, tudo, não tem nada disso. Com relação a tirar o sapato, eu acho maravilhoso, sabe por quê? Lá fora, você está precisando, o que tem na rua? Cocô de pombo, cocô de cachorro, urina de cachorro, pneu, gasolina, óleo diesel, terra, poeira, você tem um monte de porcaria. Você chegando na tua casa, só o fato de você colocar um capacho tem que ser de vinil para poder lavar. Aqueles capazes de fibra de coco é uma desgraça. Né? Tá? Então você põe de vinil. Só o fato de você passar nesse capacho o pé, você reduz 85% da contaminação que estava na rua. Tá. 85%. Se você entrando, eu aconselho a deixar o sapato. Agora tem duas situações. Você vai no hospital, você deve ir todo dia, ou então você vai no cemitério, aí não tem acordo. Pega o sapato, vai na lavanderia, tem sprays desinfetante e dá uma esprezada na sola. Tá. Tá? Isso daqui porque você vai pisar. Gente, não tenho filho, tem animal. Não tem animal. Alguma coisa, uma hora você vai estar sentado no chão. Tira isso da tua casa. Tá? Tá. Então isso é importante. Então é importante. O teu amigo está 50% certo. Tá. Isso. Porque eu também tomo, ainda mais de hospital, Sim. né? Tem que tomar cuidado com roupa contaminada e Claro. tudo mais. Para levar para tua família isso, né? Exatamente. E eu lembro que uma época eu trabalho de gravata, que eu tirei a gravata para poder ficar mais à vontade Sim. aqui hoje. Mas eu atendo de gravata, vou no hospital de gravata. E teve uma polêmica, uma época que os médicos não poderiam utilizar, ou qualquer profissional que fosse Sim. no hospital da saúde, usar gravata, caneta, crachá. Crachá. Tem que ter tanto cuidado assim Tem, eu sou a mesmo? favor. Eu sou a favor que não tenha. Que não tenha. Sou a favor que não tenha. Tá? Tudo que puder evitar contaminação e não for absolutamente necessário, para que ter? Tá. Entende? Então, gravata, para que a pessoa tem? Vou ter que Gravata jogar no fora minhas hospital. gravatas. Não, você usa para fazer alguma coisa, numa Sim, festa, sim. esse negócio todo, tá? Então, no meu caso, assim, o personagem do Dr. Bactéria, né? Ele tem gravata. Até interessante falar esse negócio, que o pessoal fala assim, que criar uma demonização da pessoa que anda de jaleco na rua. Nossa, Né? Uma demonização, o pessoal vai com cruz, capeta, não sei o que, só falta apanhar. só falta apanhar. Então, gente, você precisa entender o que é jaleco, tá? Se a pessoa atendeu ou vai atender clientes, trabalhou ou vai trabalhar no laboratório, não ande nunca de jaleco na rua. Perfeito. Não ande nunca. Agora, se a pessoa não vai atender cliente, tem um tipo de trabalho, por exemplo, pipoqueiro tem um jaleco. Professor às vezes Professor usa, né? tem o jaleco. Aqueles cursos, Exato, né? o professor tem o jaleco. Muitas profissões têm jaleco. Se não vai atender, vou entender, se não atendeu ou não vai atender clientes, se não está no laboratório, nem vai, não tem o porquê impedir que ela ande de jaleco. Passa a ser Tá. uma vestimenta normal. Vestimenta normal, como se fosse uma coisa, tá? O importante é que o pessoal saiba. Aí é consciência que uma vez, cara, eu vou porque é só entre nós aqui, hein? Entre nós. Eu estava fazendo uma matéria para televisão, aí fui na padaria, aí tinha um médico lá que ele estava com luva cirúrgica e comendo uma coxinha. Por quê? Luva cirúrgica, comendo uma coxinha. Luva cirúrgica? Luva cirúrgica na mão. É. Aí eu falei, doutor, você não acha que é errado ficar com essa luva cirúrgica? Ele, por que eu não estou comendo com a mão com a luva? Eu falei, bom, então tá certo, claro, então tá certo. Não, acho que a pessoa tem tudo bom E não senso. vai pôr a coxinha no paciente, né? Tomara. Não, mas não pode. Então tem todo limite. Cara, ir numa padaria com luva cirúrgica. É o bom senso, né? Bom senso, bom Vamos senso. interromper um pouco. A produção falou que tem uma pergunta aqui da Opa! nossa live do Ai, que Insta bom. aqui. Tem, essa pergunta é bem interessante. Sim. Inclusive, eu já vi o doutor Bactéria respondendo sobre. A Dani perguntou o seguinte: ela falou assim, doutor, na minha casa, ninguém entra com sapatos. Eu faço todo mundo tirar na porta.
Tô certa ou eu tô errada? Então, nós respondemos aqui. É. Tá certo, tá certo. Acho que os nossos orientais, né, seus irmãos orientais, eles já têm costume disso daqui, e eles fazem pela técnica melhor que tem, pela prática. Né? Que antigamente, desde o instante, não tinha microbiologista na época, lá, tudo essa coisa, mas tinha o quê? Eles viam que, não entrando, as pessoas ficavam menos doentes do que se entrassem com. Tá? Então, foi na prática que elas foram fazer essas modificações. Aí, Dani, foi respondido. Respondido. Boa. Uma pergunta que isso eu acho bem curioso e eu Sim. acho que vai aliviar algumas tensões. Quanto tempo... Eu espirro aqui na minha mão. Hum, Eu não vou passar na roupa, ou eu passo na roupa, tudo bem, mas eu não vou higienizar. sim. Quanto tempo que um vírus da gripe, da gripe, ele fica na minha mão? Ele Vivo. permanece ativo até 48 horas. Tá, então... 48 horas. Então, é o tempo suficiente para você passar para outra pessoa. E tem que ter tomado banho em 48 horas, né? Espero que sim, né? Espero que tenham lavado a mão, pelo menos, né? Pelo menos assim. Então, Por isso que o espirro, a gente fala sempre, ou no lenço, ou então na parte interna do cotovelo, né? Tá. Do cotovelo. Né? Mas não é assim, mas também não é aproveitar aqui e já limpar o nariz, né? Mas então, aí uma pergunta. Sim. Você espirra no cotovelo. Sim. Vou te abraçar. Acabou aqui, vamos se abraçar. Eu, por algum motivo, encosto no cotovelo. Eu posso pegar? Eu iria pegar na mão. Pegar na mão, né? Pegar na mão. O que acontece é que o ser humano é muito engraçado. Né? Covid. Tem que tomar cuidado com mão, não sei o quê. Então o pessoal que se comunicava pelo cotovelo. E mandava. E tem que espirrar onde? No cotovelo. Era uma loucura isso. Eu falava, pô, o pessoal espirra no cotovelo e cumprimenta no cotovelo. Ou então um dá o pezinho pro outro. Quer dizer, para que tem aquele negócio de encostar? Tem que encostar. O latino tem que encostar alguma coisa. Eu acho que nós vivemos um momento de Muita dúvida, né? muita dúvida, né? Eu acho que teve em 2020, o pessoal pensou mais em saúde, pensou mais em higiene, mas teve, você sabe disso, tem muito aproveitador, não teve? Eu quero ficar na televisão, quero que a minha clínica sim, histórica, claro. não sei o que tal. O pessoal não tinha tanto conhecimento, mas fizeram. Antes, tem mais uma pergunta, Mais né? uma pergunta. Tem mais uma pergunta, Sim. mas eu queria perguntar uma coisa Sim. interessante. Escova de banheiro, de dente no banheiro, tá? Sem a capinha, Sim. né? Normalmente o pessoal evacua, dá a descarga. É verdade que as bactérias podem subir e contaminar? Qual que é o jeito certo de eu guardar a escova de dente? Tá. Tem gente que deixa dentro de um copinho, Sim. dentro do box, e a escova tá sempre úmida lá, caindo shampoo, enfim. Qual que é o jeito certo, sem paranoia, de Claro. guardar a escova de dente? Por que que eu pergunto isso? Sim. Eu, como médico, já peguei infecções dentárias que foram pro coração, Sim. dando endocardite. Eu já peguei infecções de via aérea superior que deu abscesso cerebral. E dá mesmo. E dá mesmo? Já tem uma artista famosa, né? Banhara, né? Renata Banhara. Exatamente, o abscesso cerebral. Perdeu musculatura da pele. Exatamente. Abscesso cerebral é Sim. pus no cérebro. Isso é Sim. muito sério. Pus no coração. Sim. Bactéria no coração, na verdade. E qual que é o jeito certo, então? Bom, é impressionante que um brasileiro parece que tem um prazer de despedir, né? Quando ele vai no banheiro. Parece que tem orgulho, né? Quando ele olha que beleza, eu que fiz. Não tem vovó que chega e traz o neném e fala Faz assim... selfie, né? Põe nos faz stories. selfie. Não, a vovó traz o neném e fala, vou dar tchau pro cocô, não sei o que, aperta esse negócio. Não confia na descarga. Não confia na descarga. A gente confia, tá? Se você apertar a descarga com o tampão aberto, levanta o spray que fica por 2 horas rodando no banheiro. Cai escova de dentes, cai em todo lugar. Então, o que você tem que fazer? Dá tchau, despede, depois fecha. Tá. Fecha, já é um ponto. A escova de dentes, você tem que escovar o dente, lava, dá uma batidinha na beirada da pia, aí você vai aspergir uma solução, fala bem devagarzinho para vocês anotarem, de gluconato de clorexidina. Tá. Gluconato de clorexidina a 0,12%. Tá, Onde é que você faz isso? Vai na farmácia de manipulação e fala para você compra aí na forma de spray. tá. Gluconato de clorexidina a 0,12%. Deixa do lado da escova, acabou de escovar, acabou de lavar, acabou de bater, dá 2 aspergidas nas fibras, As cerdas, nas né? cerdas, e deixa num copo com as cerdas para cima, sem caixinha, sem nada, um copo por escova, não pode ter um copo familiar, que uma escova ficar beijando a outra lá, caduca a sua bactéria. Né? Deixa nisso daqui, e de 2 a 3 meses você troca a escova. Tá? Esse é o modo correto. Uma coisa que era antiga, nesse dia nem vi mais, mas era antigo, o pessoal fazia, era um que tem um espelho na parede, que você abria, Ah, sim. lá tem uma escova.
Constante que na base estava sempre preto, É verdade. mas ninguém pintou. É. O que é aquele preto? Era fungo. Fungo. Fungo, bactérias, aquilo era uma vida que estava. Vocês escovavam o dente com aquela porcariada toda, gente, pelo amor de Deus. Tá? Então não pode fazer, não. É assim que Então, tem que boa fazer. ideia. Anota aí, porque eu quero esse sprayzinho aí que vai ser bom. Gluconato de clorexidina, a 0,2%. Gluconato de Clorexidina a 0,2%. Já escreveram? Já Escreveu. Boa. Isso. Qual que é a Deixa eu pergunta? perguntar, aproveitando essa daí, a Cecília perguntou, doutor, como eu faço para tirar o meu filho do banheiro porque ele entra com o celular na mão e esquece da vida? Convence ele, mostra essa live para ele. É. Mostra essa live para ele aqui, mostra para Celular ele. no banheiro. Então, o celular no banheiro, graças a Deus que ninguém mais usa, né? Ninguém mais usa o celular no banheiro, né? Não? Não, Eu ainda acho faz que- selfie, aquele negócio. Pior que a pessoa guarda o celular, lava a mão, pega o celular e vai embora. Para que lava a mão? Antes era revista. Era revista, agora Ficava- nem revista vai. E consultório médico? Quantos ficam no seu consultório lendo revista? Ninguém, nem tem revista. Nem tem mais. Não Se tem, é tiver, televisão. Se tiver. Mas eu lembro que na época que eu era universitário, o pessoal da biomedicina fez uma pesquisa. Pegou um suave, que é algum cotonete, né? Hum. E fez em vários isso. alunos na tela do celular. Conclusão, Terrível, né? terrível. Mais Não dava nem para contaminado- colocar no Mais próprio contaminado rosto. que o vaso sanitário. Exatamente. Mais contaminado. E aí, foi essa a pergunta? Foi. Tem mais, por enquanto? Não, é do celular mesmo. Sim. Tá. Contaminação do celular do banheiro. Porque nesse mesmo dia, nessa mesma pesquisa que o pessoal da faculdade fez, eles também passaram o suave na maçaneta da porta do banheiro, na maçaneta de dentro. Sim. E aí a pessoa lavava a mão, ia lá e contaminava tudo de novo. Exato. E aí eu reparei que alguns professores depois, eles lavavam a mão, pegavam o papel e abria com o papel, Sim. né? Ou aproveitava a porta abrindo, punha o pé e saía pé correndo. abria. É muito contaminado mesmo? Qual que é o ideal de você sair do altamente. banheiro? Você sabe, por isso que é uma ideia dos Estados Unidos. Se você for em qualquer cinema aqui, shopping, esse negócio, você vai ver que tem uma lixeirinha do lado da porta. Pode reparar. Que é uma ideia americana, que o americano sabe disso. Eles já vê que o papel abre, segura com o pé e já joga na lixeirinha. Então pode notar, sempre tem uma lixeira na porta, é padrão. Mas o brasileiro não sabe por quê. Mas é por causa disso, para jogar o papel naquele lugarzinho lá. E é interessante que antigamente, olha como. Você tem que tomar como base que o pessoal fazia antigamente, né? As portas dos banheiros, as portas dos hospitais, eram todas de cobre, as maçanetas. Uhum. Você tem 3 metais, ouro, prata e cobre, que mata a bactéria. Tá. Tá? Por isso tem a moeda americana, não Sim. tem 95% de cobre, né? O brinco de prata não infecciona, o gaúcho, você vai passando o chimarrão, tem aquelas bombas, Sim. né? É de ouro, prata ou cobre, a pontinha, por isso que não pega infecção. Né? E Entendi. existem esponja de louça que em 2 dias não está cheirando ainda, porque eles colocam isso de prata. Né? Foi lançado, agora há pouco tempo, uma tinta fantástica, uma tinta que você coloca, você pega aquelas paredes de bolor. Eu fiz na minha casa, de 4 em 4 meses eu precisava pintar. Tá. Que o bolor parecia enorme, negócio de canjiquinha. Tá? Sei, Aí sei. o pessoal vieram falar comigo, falei, vamos fazer o teste na sua casa, fizeram o teste na sua casa, falei, é uma tinta que tem íons de prata incorporada. Eles colocaram, há 1 ano que eles colocaram, não tem um ponto de bolor. É mesmo? Não tem um ponto de bolor. E eles fazem isso, fazem armários, fazem guarda-roupas, isso daqui, na praia. Eu fiz na praia, já faz 1 ano, um armário fechado não tem bolor. Sabe? Então, esses de prata são Interessante. fantásticos. Então, a pessoa está evoluindo muito com isso daqui. Que né? interessante. Isso. Muito legal. Falou do chimarrão. Sim. Eu fico muito preocupado hoje em dia, tirando a doença pulmonar, dos pendrive que o pessoal está fumando, do cigarro eletrônico. E é muito comum nos restaurantes, nos barzinhos, ir dividindo, assim como o narguile, né, o narguilé, que fica passando de boca em boca, Sim. né? Além de herpes, que doenças que pode pegar para o pessoal ficar orientado aí, porque é boca, né? E de gente que às vezes você nem conhece. Olha, essa coisa aí desse cigarro eletrônico tá terrível. Tá terrível, preocupante. Você sabe qual porcentagem de jovens que fumam isso aqui hoje em dia? 33%. 33? 33%. Isso aqui é absurdo, tá? 33%, 1/3 da população de jovens fuma isso daqui, tá? E faz mal
tão ou mais. Já tem doença pulmonar nova. Doenças pulmonares novas devido a isso daqui. Então, isso faz um mal tremendo e é proibido a venda, a comercialização. Você vai no centro da cidade, você compra isso daqui no Sim. camelô da esquina. Aqui, no Vila Paulista, estamos perto da Vila Paulista aqui. Você atravessou a rua, está vendendo. Sim. Tá? E não é Então, barato, hein? não é. Então, você vê artistas, políticos, filmam disso. Né? Então, gente, o que vocês têm que fazer é informar seu filho. Senta com ele, tá? Poxa vida, na narguilha, uma sessão de narguilha equivalente a você fumar 100 cigarros. Uma sessão de narguilha, 100 cigarros, igualzinho, tá? Então, poxa, fala com o médico, leva ele. O garoto não acredita no pai, né? Difícil Não, acreditar nunca. no pai, não acredita no Ainda pai. mais na faixa dos 12 aos 16 anos. Marca um pneumologista, tem pneumologistas fantásticos, não sei o que tal. Leve ele lá. Doutor, fala para ele o que o cigarro eletrônico faz. Tá? Ele vai falar tudo. O moleque vai cair da cadeira. Então é importante essas coisas. Um bom que nosso assunto está encaixando, Sim. porque assim, a mensagem não é para ser uma pessoa neurótica. Sim. Lavar 20 vezes, não encostar na boca de Claro. ninguém, não encostar na mão de ninguém. E uma coisa que eu acho muito interessante é de falar assim, antigamente as crianças era mais macho, ficava na rua descalço. Criança tem que pegar resistência, beber água da torneira, sair na chuva. Isso é mito, isso é verdade, de você preparar a criança para ser um adulto, digamos, mais resistente, para ter contato com bactéria de verdade. Meu filho é saudável porque põe tudo na boca, põe tudo que é carrinho, põe na boca. Isso desde a minha época, desde a época do meu avô, as crianças colocavam coisa na boca quando era criança. Isso é verdade? Isso é uma grande mentira? É uma coisa que tem que diferenciar. Higiene para excessos. Tá. Tem que fazer uma diferença muito grande. Por exemplo, uma mulher ficou grávida, nossa, eu vou me livrar do meu pet, livrar do meu cachorrinho, livrar do meu gatinho. Isso é uma tremenda de uma ignorância, que já está comprovado que a mulher que tiver a gravidez dela em contato com pets, cachorro, gatinho, o filho vai nascer com mais resistência do que uma mulher que não teve esse contato. Pô, eu tô bem, eu tenho 3 gatos. É claro que tem o que você deve fazer. Você tem que ter o que a gente chama de guarda consciente. O que é guarda consciente? Visita ao veterinário, vermifugação em dia, toda a carteira de vacinação em dia também, tudo isso daqui certinho. Aí põe em contato com ele. O garoto, ele tem que ter contato com ambiente, terra, areia, animais, desde o primeiro dia de vida. Se você não deixar o seu filho ter esse contato, você vai estar condenando ele a ter problemas alérgicos no futuro. Rinite, gatilho de asma, dermatite atópica, quer dizer, um monte de coisa que ele vai ter. O que você não pode fazer com criança? Poucas coisas, gente. Você não pode beijar filho na boca. Né? Saiu uma matéria essa semana sobre isso. Eu achei ótimo. Eu não lembro onde que foi, mas foi na internet, estava vendo, não beije o seu filho na boca. Aí aparece uma criança... Foi o dia do beijo. Foi o dia do beijo. Aparece uma criança com lesão aqui na boca. Herpes labial. Mononucleose infecciosa, o vírus de Epstein-Barr, o vírus de herpes simples da herpes labial. Você tem o próprio cárie dental, Streptococcus mutans, que está em ativo, pode passar em grande quantidade. Candidíase, que é o polar sapinho. O menino não beija da sapinha, candidíase. Gripe, resfriado, covid, sarampo, até o H. pylori, que você pega e vê a saliva. Você pode estar passando tudo isso para a criança. Então não beija filho na boca, não cospe na colher do moleque. O que é cuspir na colher do moleque? Você experimentar. A papinha tá boa, deixa eu soprar. Faz com uma colher, provou e põe uma nova. Uma colherzinha descarada. Tira não. Nada para experimentar, voltar para ver se está boa. Tem um gosto. Nossa, eu gosto desse purezinho de maçã. Vai experimentar e dá para o moleque. Né? Outra coisa, você não pode dar mel de abelha para criança ter 1 ano de idade, né? Que pode dar o botulismo infantil. Sim. Né? Tem 1 ano de idade. Depois de 1 ano de idade, pode dar à vontade, né? E outra coisa, aquilo que eu já vi muito em shoppings, a chupeta cai no chão, a mãe pega do chão, põe 3 vezes na boca e enfia na boca do moleque. Né? Fala, não, bactéria materna não tem perigo. Até parece que a bactéria sabe que aquela mulher é mãe daquela criança. E aquela que tem até um meme sobre isso, que a chupeta cai, aí você tem 3 segundos para a bactéria chegar. A regra dos 5 segundos. Dos 5. 5 segundos. Eu falo que isso daqui é verdade. É mesmo? 5 segundos, é verdade. Sabe por quê? Que tem bactérias que nascem com cronômetro na mão. Né?
E a bactéria, quando o ermito cai no chão, a bacterinha puxa o cronômetro e começa 5, 4, 3. E as outras bactérias, respeitosamente, elas põem as patinhas, seguram. E aí, chefe, calma, que ainda não deu. 5, 4, 1. A pessoa pega do chão e dá sopra. Você tem 2 bilhões de bactérias por conta de saliva. Uhum. Quer dizer, não contente. É claro que não existe, né, gente, isso daqui. É. O pessoal parece que a bactéria tem cronômetro Tem, que vai tem. contar os 5 segundos. E o líder é que corre mais. O líder é o que tem com o cronômetro. E as outras vão respeitar É, os 5 segundos. Claro que isso não existe. É que o chão está contaminado. exatamente. Isso. Tem mais Tem mais duas numa só, da mesma Vai. pessoa. Quem que é? É o Ricardo. Ricardo. O Ricardo. Ele perguntou o seguinte: lavar louça, usar pano de prato para secar, a gente deixa secar no varal ou como é que é? E os panos que a gente deixa, que a vovó deixava e a gente deixa às vezes também, em cima da pia lá, úmido, enxuga a pia e coloca o pano lá para secar, dobradinho em cima da pia. Certo, esse paninho aqui, ele tem 1 milhão de bactérias a mais do que o tampo de um vaso sanitário de um banheiro público. 1 milhão a mais. O pano. O pano que o pessoal deixa na piazinha secando, Sei. tem 1 milhão de bactérias a mais do que o tampo de um vaso sanitário de um Tá. banheiro público. 1 milhão a mais. Apareceu É. mais uma. Aqui. Isso. Então, isso daqui, o que você faz? Louça tem que enxugar no escorredor e no ambiente. Sozinho. Tá? Não precisa nem colocar, tem gente que põe um paninho por cima. Pra que isso, gente? Para a bactéria não cair. Parece, pô, Então, onde é que você está morando? Pega o escorredor, tirou os pratos, o Lavou, copo, etc. lavou, coloca lá e vai dormir. Tá. Vai dormir. No dia seguinte está tudo sequinho, você só guarda. Tá? Aquele paninho, quando está úmido, você desinfeta, pega qualquer desinfetante, desse que mata 99,9%, você usa puro, dá uma aspergida nele, põe num balde, espera 10 minutos, enxágua e põe na máquina de lavar. Tá. Tá? Tá? Você não coloca direto, que você vai contaminar toda a tua máquina de lavar. Tá aqui. Faz isso. Mas não use esse paninho, não é pano de louça, é pano para enxugar a mão. E o pano de louça? O pano de louça pano... não existe. Não, aquele pano que a gente deixa pendurado, seca o prato. Esse pano é para mão. Você não pode secar louça. Não tá? pode? Não pode, porque esse pano é que tem 1 milhão de bactérias a mais que o vaso. Esse pano? Esse pano. Tá, porque eu conheço gente que tá secando aqui o prato, aí já aproveita, tira a umidade aqui da pia, seca a mão e ainda, ó, contamina tudo. Põe no ombro para continuar fritando as coisas. Limpa suor, sua nariz, faz diabo, 4. Eu acho que ela faz. Eu também acho. Mais uma. Tem mais duas perguntas. Sim. Eu compro ovos e geralmente vem aquela sujeirinha, né, no ovo. Então eu queria saber se é para lavar o ovo e carne. Tá bom. Aquele cheiro meio estranho assim, cheio de sangue e a gente lava. 2 coisas que você não pode lavar. Aliás, 3 coisas que você não pode lavar. Ovos, carne e arroz. Tá? 3 coisas. Os ovos, mesmo que tenha essa sujeirinha, os ovos têm uma característica física que ele, se você deixar na água, ele absorve água para dentro. Tá. Então, se você for lavar, toda aquela contaminação vai para dentro da clara. Uma salmonela dura 14 horas. Tá? Quando você joga ela para dentro. Então, nunca me lave. E aquele cocôzinho, tu não vai comer frito, não vai jogar casca. Não vai comer a casca. Não vai comer a casca. Então, gente, não lave de jeito nenhum. Tá? Deixe na geladeira. Sempre na geladeira. A carne, se tiver bactéria, claro que tem, é só nas fibras. Você não vai conseguir tirar pela lavagem. Tá. Você aumenta a quantidade de água da carne. Bactéria adora água. Se você não tirou bactéria, aumentou a quantidade de água e a bactéria gosta de água, na verdade, quando você está lavando, você está aumentando a contaminação. Tá? Então, nunca me lave uma carne, sem falar que você espalha até 2 metros do local que você está lavando uma bactéria da própria carne, uma salmonela, por exemplo. Falando de alimentos, já vamos pegar a outra pergunta. Aquelas saladas que já vem pronta para o consumo, já tem a lavagem, posso confiar? Pode confiar e lavar de novo. Isso. Ixi, essa semana eu só comi esse tipo de salada. Eu tenho um laboratório, nós analisamos o que tem de pulgão, o que tem de germe numa salada já pré-lavada. É mesmo? Você não acredita, cara. Qual é o jeito certo e o mais barato e o jeito certo para lavar uma salada? Você pega alface, o que se tiver, tira do saquinho, troca, deixa na geladeira sem lavar por 2 horas. Né? Depois que ela estiver geladinha, escolhe, lave em água corrente, 1 litro de água, 1 colher de sopa de água sanitária, deixa por 10 minutos, dá mais uma enxaguadinha, tá pronto. Só isso. Barato e eficaz. Eficaz. Próxima pergunta. Não, era essa mesmo.
Não, Era é esse- do arroz que ele ia terminar de falar o Ah, arroz. o arroz. Então, o arroz, Porque não pode o pessoal lava para tirar a aguinha branca. A aguinha branca, o que que é? Amido. O que que é arroz? É amido, porque se tira o amido do amido, quer dizer, não tem lógica. Sim, Você perde, por exemplo, você perde 65% do selênio que tem no arroz, e o selênio é importante para a memória. sim. Então, e não tem uma razão de lavar arroz. Sabe? Mas o arroz se pode. Eu ouvi dizer, uma Bíblia fala que arroz tem arsênico. O arroz brasileiro não tem arsênico. Não tem? Não tem arsênico. Então não tem por que lavar. Perfeito. Uma pergunta, que essa é uma briga lá em casa violenta, sobre comer comida, claro, se alimentar de alimentos vencidos. Claro, sem Sim. mau cheiro. Sim. Hoje é dia 19, venceu dia 15. Sim. E também remédio. Ah, passou 2 dias. Qual que é a realidade do... Porque, ele ainda fala, Sim. mas a minha avó sempre comeu comida Claro. vencida, cheirava, estava tudo bem, comia e nunca passou mal. Qual que é a verdade Então da... você vai responder. Quer ver? Vamos supor que você tem um filho. Tá. Seu filho, você resolve ir para a praia no domingo. Vou para a praia no domingo. Aí seu filho chega para você, papai, posso levar o Joãozinho para a praia com a gente? Vou telefonar para a mãe de Joãozinho para ver se ela deixa, né? Óbvio. Aí você telefona a mãe de Joãozinho e fala assim, olha, se tu quiser levar meu filho, você leva, mas eu não confio nele. Tu levaria o Joãozinho? Não, Por que você não levaria? porque eu não confio. Porque a mãe dele, Mas a mãe não confia, quem exato. conhece ele, Exato. o que é dar de validade? A mãe do produto, que é a fábrica, está dizendo para você que a partir daquela data, ela não confia mais no produto que ela fabricou. Tá? Tu vai confiar? Eu não. É o Joãozinho. Mas eu não consumo Não, nem depois de um exato, dia, hein? mas que as pessoas, que eu falo com as É. pessoas, você levaria o Joãozinho? A pessoa não levaria. Então, gente, a fábrica, que é que quem conhece o produto, conhece a fórmula, está dizendo que a partir daquele momento ela não confia mais nele. Você vai confiar, tá? E não tem o negócio de chorinho. O brasileiro adora chorinho, né? Não chorinha mais, aquela história toda. Não tem. Mas não tem chorinho, não. Ainda Venceu, bem, graças a Deus eu venceu, não tô venceu. errado. Você tá É isso aí. certíssimo, Compra tá o novo, né? certíssimo. Pô, Isso. tem mais uma pergunta. Qual o risco de comer sushi? Olha, se você. O que a gente chama, você tem grupos de risco. Grupos de risco. O que são grupos de risco? Crianças jovens. O que é criança jovem? Menor de 5 anos de idade. Idosos acima de 60, 65 anos de idade. Idosos. Mulheres grávidas e imunodeprimidos. Esse eu não recomendo. Eu não recomendo por causa do risco que tem. Se você não faz parte desses grupos de risco, o risco é tão pequeno que eu falo, não se prive de um prazer na vida por causa do risco tão pequeno. Tá. Né? Mas se você, vamos até puxar um pouquinho mais a sardinha. Se você já tem um pouquinho mais de idade, até uns 70 anos, isso tudo, você tem uma saúde boa, se exercita, saúde bem, boa alimentação, tudo, dá para se arriscar um pouquinho mais. Mas depois de 70, 75, eu não indicaria. Então vou aproveitar porque eu como comida japonesa Também toda como, semana. Também como. E a questão da carne, né? O meu Sim. pai, por exemplo, come carne sola de sapato. Por quê? Meu pai é médico também. Ele tem medo de contaminação. Sim. A carne crua, se você souber a procedência, tudo, vale a mesma coisa do sushi ou a carne é um pouco mais perigosa? Vale a mesma coisa do sushi. Vale? Vale a mesma coisa do sushi, só que tem um pequeno problema. Nunca coma hambúrgueres mal passados. Por quê? Por quê? Porque se a contaminação estiver na carne, vai estar na superfície. Tá. Vai estar na superfície. Então, se você fritar uma picanha mal passada, você é gostosa, você queima para Sim. você. Mas o hambúrguer é carne moída, então o que estava em cima está embaixo, está no meio. Então você não Bem. tem um... Então não tem o parâmetro. Então, hambúrgueres, bolinho de carne, almôndega, se cortar, tá vermelha, saindo alguma coisa líquido rosa, tá? Não coma de jeito nenhum. Tem muita gente morrendo por ter uma bactéria que é uma enterohemorrágica. Escherichia coli, que tem até um código O157H7, enterohemorrágica. Tem muito, tá no Brasil também, essa bactéria. E o que ela dá, essa bactéria? E o que ela dá? A pessoa começa a evacuar, fezes com sangue, começa a urina com sangue, dá falência renal, falência dos órgãos, a pessoa pode vir a falecer. Muito Tá? legal. Então, é uma Entendi toxina isso. que ela forma no intestino. Sabe quantas bactérias que dá essa doença? Sabe que precisa ter o Clostridium, o vírus da cólera, são 100 milhões, 1 bilhão, 10 bactérias. 10 bactérias? 10 cabe na pontinha da patinha do pelinho de uma mosca. 10 bactérias só é o suficiente para produzir toxina para dar toda essa enterohemorragia. Penúltima pergunta. Não, fica à vontade. A tecnologia está cada vez maior, a Sim. ciência está cada vez melhor. Junto
estamos tendo mais infecções, está tendo mais bactéria, por conta de toda essa sociedade, essa tecnologia, esse uso abusivo de medicamentos. Existe essa situação ou estamos vencendo as bactérias e os vírus? Não, nós nunca vamos ganhar. Nunca vamos ganhar. Tá? Por exemplo, quer um exemplo disso daqui? Você já viu falar com alguém que descobriu um antibiótico ou uma vacina para uma doença que não existe? Não. Não, então ela está sempre na nossa frente. Né? Ela vai estar... Raciocínio ótimo. É, Claro. E ela vai atrás. Nós vamos atrás de uma doença que existe. Pô, pintou uma doença, então vamos atrás de criar uma vacina, não sei o quê. Ninguém vai criar uma vacina de uma doença que não existe. Tá? Muito bom. Então elas estão sempre na nossa frente. Tá? E o que vai acontecendo? O mundo está modificando, os alimentos estão modificando, a vida está modificando. Então, as bactérias, elas modificam muito mais rápido que a gente. Porque a gente demora 100 anos para ter toda uma próxima geração, vamos falar assim, uma bactéria em 15 minutos. Mas Então, não, é muito mais rápido. mas não precisamos viver de forma neurótica. Não, você tem que aprender a conviver com elas. Exatamente. Isso. No meu Instagram, eu tenho muitas informações sobre coluna, dor, doenças cerebrais, enxaqueca. Até é bom que eu tenho uma dor de coluna, cara, que brincadeira. Se passei do carro, é uma desgraça. Nossa Senhora. É que eu tenho hérnia. Hérnia, A né? hérnia tá pressionando. Agora só tem um fiapinho. Então, a agora próxima pequenininho. entrevista é no consultório. Vamos no consultório lá. E eu Vamos no consultório. gosto de explicar de Sim. forma bem simples. Sim. Fala pro pessoal o seu Instagram, Sim. para entender mais aí dos mundos da bactéria, dos vírus, para poder o meu pessoal também te seguir o Dr. Bactéria. Claro, é Doutor Bactéria Oficial. Doutor Bactéria Oficial é no Instagram, no TikTok. Né? Cadê eu fui eleito dos 10 vídeos do ano? É ano mesmo? passado, TikTok. Legal. Né? Então, o do TikTok também, Doutor Bactéria Oficial, DR Bactéria Oficial. E no YouTube também, que tem o nosso podcast DR Doutor Bactéria. Tem um programa de rádio que você vai ser convidado também. Todo prazer. Na Rádio Mundial, toda sexta-feira, às 10 horas, que é o Bate-Papo. Vamos falar sobre bactéria, então. Seu prazer. Última pergunta das pessoas. Tem uma derradeira aqui. Ah, A Cláudia está perguntando o seguinte: quando eu levanto, eu arrumo a minha cama, mas o meu filho não, deixa tudo bagunçado. Ele não enche a cama de bactéria, deixa na cama bagunçada? Não, na verdade, quem enche é você. Sabe a gente transpira, você sua a noite toda, você perde cerca de 2,2 litros de água por dia. Sabe? 2,2 litros. Por isso que você tomando 2,5 litros de água por dia só para reidratação, não é nem para hidratação, meu irmão, só reidratar o que você perdeu. A maior parte é na cama. Então, se você forrar essa cama, a cama ainda fica úmida. Isso vai facilitar a vida de ácaro, que vai te dar rinite, gatilho para asma, dermatite atópica. Então, você tem que esperar pelo menos 1 a 2 horas para arrumar a tua cama. legal. Doutor, estamos chegando ao Chegando no final. Foi um prazer, foi muito bom. Eu adorei. Eu também gostei muito. Sim. Eu sempre falo isso na minha página, que uma das coisas mais prazerosas que tem é conversar com pessoas inteligentes, pessoas que Obrigado. adicionam alguma Sim. coisa na sua vida. E eu sou um grande entusiasta da filosofia. Sim. Gosto muito de estudar filosofia. E todo mundo que vem aqui eu faço uma pergunta. Opa. Que é uma coisa que eu acho que independente da sua profissão, independente de tudo, o que você busca é a felicidade. Sim. Eu gostaria de saber do Dr. Bactéria o que é felicidade para você. A felicidade, para mim, eu acho que ela dá para resumir numa poesia da Cora Coralina, que ela falou assim, que não sei se a vida é curta ou longa demais para nós, mas sei que nada do que vivemos tem sentido, o que fazemos tem sentido, se não tocarmos o coração das pessoas. Tá? Então, tudo que você fizer, faça por amor e toque no coração das pessoas. Se tocando no seu coração e tocando no coração das pessoas, a felicidade vai vir. Perfeito. Pessoal, muito obrigado. Obrigado, eu agradeço. Acho que foi espetacular. Obrigado. Está convidado aí 2, 3, 4, 5 Opa, obrigado. vezes.